Galerinha, vamos lá. Com relação às hipóteses do chamamento ao processo, nós podemos dizer para os senhores que três são as hipóteses. Agora, inicialmente, é preciso chamar atenção para um detalhe que eu julgo que é um detalhe importante. Ou seja, há entre essas três hipóteses um núcleo comum, né? O réu, quando ele resolve convocar para o processo um terceiro, através do chamamento ao processo, ele entende que aquele terceiro, né, é mais responsável do que ele, ou tão responsável quanto ele, perante o autor da ação. Então, nessa modalidade de intervenção de terceiro, a palavra-chave é a solidariedade. Não se esqueçam dessa palavra para que vocês possam compreender essa modalidade de intervenção. A primeira hipótese de chamamento ao processo se dá entre o fiador e o devedor principal. Então imaginemos um contrato de locação em que os aluguéis não estão sendo pagos. Aí o locador ele resolve propor a ação de cobrança dos aluguéis contra o fiador, deixando de fora o devedor principal, que é o locatário. Então, nesse caso, né, quando o fiador ele for citado para se defender da ação proposta, ele poderá convocar para o processo o devedor principal. Com isso, ele assegura aquela vantagem prevista lá no artigo 132 do Código de Processo Civil. Ou seja, né, a sentença valerá como título para que o autor possa exigir do devedor o pagamento da dívida. E caso ele, como fiador, pague integralmente essa dívida, essa mesma sentença vai permitir a ele cobrar do devedor principal, do locatário, do inquilino, a sua responsabilidade pelo pagamento desta dívida. Ainda na ação envolvendo, né, cobrança feita contra o fiador, a título de curiosidade, eu poderia falar para os senhores de um dispositivo do Código Civil, que é o artigo 827, que estabelece o benefício de ordem. Então, o que significa esse benefício de ordem que o fiador pode invocar numa ação de cobrança contra ele proposta? Na fase de execução, se condenados forem, né, se condenado for o fiador, ele pode indicar bens livres e desembaraçados do locatário para que esses respondam primeiramente pelo pagamento da dívida e só após para serem alcançados os bens do fiador. Então ele fala assim, excelência, primeiro devem responder pelo pagamento da dívida os bens do devedor principal, para só depois serem alcançados os meus bens. Agora tem um detalhe que é um detalhe prático, né? Não sei se os senhores já efetuaram a leitura de um contrato de locação, mas em todos eles, né, quando o fiador assina um contrato nessa condição, tem lá uma cláusula na qual ele renuncia expressamente o benefício de ordem, renúncia que é perfeitamente admitido, de modo que ele não poderá então, numa ação de cobrança contra ele, invocar esse benefício legal. Então ele perde essa possibilidade porque ele abre mão dele por cláusula contratual. Então, essa é a primeira hipótese, né? Na ação movida contra o fiador, ele pode convocar para o processo o devedor principal. Presta atenção para vocês não se confundirem, né? Se o autor mover uma ação contra o locatário não pode chamar ao processo seu fiador, porque não existe nenhum dispositivo, seja na lei de locações, seja no Código Civil,
que autoriza ao inquilino que pagar o aluguel exercitar direito de regresso contra o seu fiador. Por favor, não confundam. A segunda hipótese de chamamento ao processo se dá entre fiadores. Então, o contrato de locação tem dois fiadores, o fiador 1 e o fiador 2. Aí o locador exige o pagamento da dívida do fiador 1. Então, ele convoca ao processo o fiador 2, para que ele também seja atingido pela sentença. De modo que, se o fiador 1 no final pagar integralmente a dívida, ele exercita o direito de regresso em relação ao fiador 2, exigindo dele o pagamento da sua respectiva cota-parte. E a terceira hipótese envolve a cobrança de dívida entre devedores coobrigados, devedores solidários. Então, os senhores já estudaram no Código Civil, ocorrendo solidariedade passiva, salvo engano, artigo 275, o credor pode exigir o pagamento da dívida de um, de alguns ou de todos, né, sem renunciar à solidariedade. Então, nesse caso, o autor resolveu demandar individualmente contra um devedor. E aí ele aproveita o chamamento ao processo para convocar para o processo os demais coobrigados, a fim de que todos eles sejam atingidos diretamente, sejam condenados pela sentença. E no futuro, se um devedor pagar, ele, com base naquela mesma sentença, na mesma decisão, vai exigir a cota-parte dos demais devedores coobrigados. Em instantes veremos o prazo e o procedimento para a utilização do chamamento ao processo. Um abraço.